como eu falei no outro vídeo, eu comecei esse canal, recomecei na verdade, para poder compartilhar essa experiência da faculdade de psicologia. E como vocês já viram no título, esse vídeo é para falar da primeira semana na faculdade. Hoje, na verdade, completou uma semana do início das aulas, aí teve essa quebra agora por conta do feriado do carnaval. Mas semana passada eu tive aula de terça-feira até sexta-feira. Então eu vim compartilhar com vocês um pouquinho dessa primeira experiência, desses primeiros dias de aula. Então, na verdade, nesses primeiros dias, foi muito mais uma semana de adaptação e pra gente conhecer a turma e os professores do que aula mesmo. Na terça-feira, que foi o primeiro dia, né? Eu estava absurdamente ansiosa, mal dormi. Eu tô indo naquele esquema de van, então a van passa muito tempo antes do início da aula aqui para me pegar em casa, até porque eu estudo em Santos e moro na Praia Grande. Então, para quem não é aqui da Baixada, é mais ou menos assim, se eu fosse de carro, uns 40 minutinhos. Só que com a van eu saio muito mais cedo. Tipo, eu saio de casa às 6 horas da manhã, a aula começa às 8h20. Então, eu fui com muita expectativa, fui muito ansiosa, mas já fui preparada sabendo que eu não ia, assim, ter uma aula mesmo, né, no primeiro dia, e assim foi. No primeiro dia, o coordenador veio conversar com a gente, o coordenador do curso, que também é nosso professor, e apresentar o professor que daria aula naquele dia. E, como eu já imaginava, foi muito mais dinâmica, foi muito mais conhecer o professor, ele falar sobre o que a gente poderia esperar do curso dele e esse tipo de coisa. No segundo dia, no caso na quarta-feira também, a única diferença é que no primeiro dia, que foi na terça, no dia 22, não teve tanta interação entre os alunos. A gente acabou se organizando para criar um grupo no WhatsApp para poder dividir informações, horários, enfim, e se conhecendo ali. Porém, aquela coisa de todo mundo conversar, apresentar, falar nome, idade, o porquê começou o curso de psicologia, o porquê dessa escolha, veio na quarta-feira, na aula de História da Psicologia. Aí a professora apresentou o curso, falou bastante, mas a aula, o tempo de aula foi muito mais voltado para cada um poder falar um pouquinho de si, para a gente conhecer o pessoal da turma, o que foi muito legal. Tinha muita história bacana de pessoas que passaram por períodos muito difíceis nessa pandemia e acabaram se interessando pelo conhecimento do ser humano, pelo desenvolvimento da mente. Assim, ficou muito claro que a pandemia, ela se tornou um marco. Pessoas que nem cogitavam fazer psicologia, estudar essa área antes do coronavírus, né, do que aconteceu, agora encontraram o norte por meios difíceis, complicados, que ninguém gostaria de passar, mas que acabou direcionando as pessoas para esse interesse em estudar psicologia. Eu falei de mim, assim como eu me apresentei para vocês aqui no primeiro vídeo do canal, eu falei sobre o que eu esperava do curso, porque eu estava entrando, e conheci mais os meus colegas. Na quinta-feira, que foi a nossa terceira aula, foi muito mais para entender como que funcionaria o esquema de provas, material que vai ter disponível no AVA, notas, recuperação não, né? Exame, enfim. Toda essa parte mais burocrática relacionada às notas da faculdade, enfim, como que funciona, a professora explicou muito na quinta-feira. Então foi uma aula super importante para a gente poder ter uma ideia do que esperar das outras matérias em relação a essa organização. Agora, para mim, assim, o grande dia dessa primeira semana de estudo, sem dúvidas, foi a sexta-feira, que foi quando tivemos aula com o coordenador do curso. Gente, foi uma coisa assim que mexeu completamente. Para eu, pelo menos, né, eu saí bem impactada de forma muito positiva. O coordenador do curso, ele trouxe uma experiência muito pessoal sobre o profissional dele. Ele falou muito, ele foi muito insistente na questão de, para você estudar psicologia, é importante que você se importe com o ser humano, que você goste do ser humano.
porque é o que você vai lidar, independente da área que você vai seguir. Mais pra frente eu quero falar mais sobre isso no canal, sobre as áreas da psicologia, mas eu preciso, né, de um pouco mais de campo, de experiência, de conhecimento para poder falar. Mas muito basicamente, tem a psicologia clínica, a psicologia hospitalar, a psicologia jurídica. Mas mesmo que você não seja aquele psicólogo que vai ficar ali com seu paciente, ele no divã, enfim, tendo aquele contato do psicólogo convencional, que é o que a gente conhece, a psicologia é para lidar com o ser humano, independente da área que você vai escolher. Então ele trouxe experiências muito fortes, muito impactantes dentro da psicologia jurídica, por exemplo. Então essa frase dele, estudar psicologia está ligado necessariamente a gostar do ser humano, é muito forte, para que cada um também consiga pensar, refletir, né, sobre o curso, sobre isso, sobre se é isso que quer fazer, enfim. Então eu achei muito importante a aula dele. E já saímos de lá com um trabalhinho para iniciar. Formamos grupos de 5 pessoas e a gente tem que escolher uma área da psicologia para poder fazer o trabalho em cima. Na verdade, é uma coisa que ainda está sendo construída. Nesse primeiro momento, a gente precisa ler para escolher uma área e vamos desenvolvendo o trabalho em conjunto com o professor. Então, não posso falar exatamente o que vai ser, porque eu ainda não sei. Mas a ideia que o meu grupo teve foi de algumas pessoas querem, já estão entrando na faculdade pensando em trabalhar com a psicologia jurídica. E eu, por exemplo, que penso em trabalhar com a psicologia clínica, em especial a TCC, que é a terapia cognitiva comportamental, é uma ideia que eu tenho, eu posso mudar, né, a qualquer momento durante a faculdade. Mas, por exemplo, eu não conheço nada, não pesquisei muita coisa sobre psicologia jurídica. Então eu considero esse trabalho uma oportunidade de conhecer uma vertente que eu não tô pensando em trabalhar. Então, no lugar de puxar a sardinha de, gente, vamos fazer para psicologia clínica, eu super fui das meninas, algumas, né, do grupo, que pensam na psicologia jurídica e o restante concordou, a gente fazer trabalho em cima disso. É uma forma de você se conectar com uma outra área e por mais que não seja de fato o que eu vou trabalhar, né, eu já vou ter um conhecimento básico sobre aquilo. Então, a gente achou bem legal seguir por aí. Fora isso, fora esse trabalho que o coordenador vai começar, algumas professoras já, como eu falei para vocês, uma delas inteirou a gente sobre o AVA, sobre a parte, né, o site, a área de aluno, enfim. E teremos já algumas leituras, alguns trabalhos. Uma das professoras também já passou alguns textos, eu quis organizar assim, ó. Depois eu vou mostrar para vocês como que eu tô fazendo a minha organização, mas aqui, por exemplo, um dos textos que eu vou ter que ler, eu preferi imprimir, porque eu gosto de, né, marcar texto, eu gosto de anotar, eu gosto de fazer essa coisa mais orgânica. Esse é Histórias dos Saberes Psicológicos, então eu fiz assim, imprimi aqui em casa, organizei dessa forma. E aqui é a construção do eu na modernidade. Então aqui são os primeiros textos que eu vou ter para ler da faculdade e tá começando dessa forma. Por mais que a primeira semana tenha sido mais voltada pra gente se conhecer, pra galera se enturmar, tem já algum conteúdo. Tá uma barulheira aqui porque eu moro bem no térreo e tem um passo a passo de elevador. Peraí. Gente, talvez vai sair no vídeo uns barulhinhos, algumas pessoas conversando, porque da parte externa do prédio eu não tenho muito controle sobre isso, né? Mas enfim. A primeira semana eu tinha uma expectativa muito grande de começar o curso, mas eu não sabia o que esperar. Eu achei legal porque teve de tudo um pouco, assim, a galera se conheceu, se enturmou, já temos grupos, WhatsApp, o pessoal já tá conversando bastante. Teve essa coisa mais leve do professor falar sobre o curso dele sem necessariamente entrar na matéria, né? Não todos que fizeram assim, mas alguns. E por outro lado, para dar aquele start, teve professora que passou o trabalho, que passou o texto, o coordenador falou de uma forma muito apaixonada pelo curso, que foi lindo. Assim, ele falou da parte difícil porque, como qualquer profissão tem, gente, a nossa necessariamente trabalha com o ser humano.
Então ele falou de adversidades, ele falou também sobre a paixão de estudar algo assim. Então, assim, eu acho que eu não podia esperar nada melhor, pra ser muito sincera. Eu entrei um pouquinho naquela ânsia de, nossa, primeiro dia, quero aula, quero conteúdo, quero. Eu entrei, primeiro dia eu até saí um pouco, nossa, mas não teve um conteúdo, não teve uma aula já mais estruturada. Mas o professor tava super certo, gente, porque era uma turma nova, ninguém se conhecia, um curso novo, muita gente ali na minha sala, pelo menos a maioria esmagadora, tá na primeira graduação. Tem algumas pessoas que já são formadas, mas não é a maioria, é a minoria, com certeza. Então foi um primeiro contato. Aí depois que passou, que baixou essa ansiedade, eu pensei, não, foi bom, foi bom. Até porque a gente vai construindo isso e eu sei que é uma faculdade que lê muito, que tem muito conteúdo. Eu pesquisei muito antes de começar, então eu acho que começou de uma forma leve e impactante a certo ponto, que foi com certeza a aula do coordenador do curso. Foi lindo, a sala inteira, assim, pelo menos a maioria com quem eu conversei também concordou que ele fala sobre o curso de uma forma muito bonita, de uma forma muito intensa. Então, para quem tá começando, é uma injeção de ânimo que, cara, não tem coisa melhor. Mas, por enquanto é isso. Assim, não sei se ficou um vídeo resumido ou, enfim. Mas é só as primeiras impressões. Eu tava muito ansiosa para começar, foi muito bom. Deu um start muito legal, já tenho conteúdo para ler, já tô com aquela sensação de, olha, começou, agora é estudar, agora é ver como que isso vai se desenvolver. Mas pra minha primeira semana, o saldo foi muito positivo, gostei muito da galera que começou comigo, espero muito que todo mundo consiga seguir junto nessa jornada para que a gente se forme e veja a evolução um do outro. Fiquei muito feliz, assim, com o pessoal que começou a faculdade, que começou essa fase junto, né? Então agora eu tô ansiosa para outras coisas, para ver como que vai se desenvolver trabalho em grupo, já temos nosso primeiro, enfim. Mas por enquanto é isso, foram as minhas primeiras impressões. Além aqui do canal do YouTube, eu estou com a página do Instagram, que é o @quandeufor.pice. Eu vou deixar todas as informações aqui. Lá eu tô interagindo mais, eu chego a postar alguns stories dentro da faculdade, enfim. Aqui no YouTube é um pouquinho mais demorado, envolve gravar, editar, enfim. Mas lá é mais interativo, então quem quiser seguir, eu vou sempre postando conteúdo que vem pro YouTube primeiro lá no Instagram, tá bom? Esse foi o vídeo. Quem puder compartilhar, quem puder comentar, falar como que foi a sua experiência no seu primeiro dia de aula, na sua primeira semana de aula, só falar aqui que eu vou adorar ler, tá bom? Até o próximo vídeo.